Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre fluxo de caixa para pequenas e médias empresas. Grande desafio nesta crise da Covid-19. Meu nome é Emerson Dias, sou vice-presidente de capital humano aqui da Anefac. E antes de apresentar a vocês nossos dois convidados de hoje, eu queria pedir para você, claro, primeiro, acessar as redes sociais da Anefac, estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar também o nosso site, anefac.org, e conhecer a nossa grade de eventos. Neste podcast de agora, nós temos a participação de duas pessoas. Primeiro, Flávia Pontes, ela é Head de Educação, focada na aplicação dos padrões de sistema GS1, da empresa GS1, que ela vai falar para a gente daqui a pouquinho. E também está conosco aqui o Márcio Silva, que é nosso diretor executivo de pequenas e médias empresas e empresário do ramo contábil. Flávia, muito bem-vinda ao nosso podcast, obrigado pela sua presença. Olá, Emerson, olá, Márcio, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos. Eu queria contar um pouquinho para vocês o que é a GS1. A GS1 Brasil também é conhecida como Associação Brasileira de Automação. Ela é uma organização sem fins lucrativos e ela tem várias frentes de atuação, né? A primeira são os padrões de identificação. O mais conhecido são os números dos códigos de barras que vão nos produtos que a gente vê normalmente nos supermercados, né, nas lojas em geral. Mas nós temos também soluções de gestão de negócios que passam pelo cadastro, validação e consulta de produtos. Nós temos mais de 48 milhões de produtos cadastrados e esses dados, eles circulam conectando toda a cadeia de suprimentos. Hoje, nós temos no nosso quadro 58 mil empresas associadas e dessas, aproximadamente 80% são micro e pequenas empresas, né? Nós sempre atuamos fortemente com essas empresas e nesse momento não podia ser diferente, né? Então, nós estamos fornecendo lives sobre os mais diversos assuntos, e-books e cursos online sem custo nenhum, né? E essa parceria que a gente hoje está fazendo com a Anefac, que aliás é uma parceria que já vem de longa data, né? Ela tem como objetivo apoiar essas empresas por meio de dicas de gestão financeira, né? E como você já falou no começo, o assunto que a gente escolheu falar junto hoje foi sobre gerenciamento de fluxo de caixa. Muito bem, esta foi Flávia Pontes e aí eu também dou aqui boas-vindas ao Márcio Silva. Márcio, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. É um prazer, Emerson, Flávia, estar aqui mais uma vez com vocês e mais uma oportunidade aí de estarmos auxiliando os empresários nesse momento tão difícil. Muito bem. Neste podcast, nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente. A Flávia vai fazer as perguntas e o Márcio vai respondê-las. Então, Flávia, por favor, pode começar aí o seu escrutínio com o nosso expert Márcio Silva. Oi, Márcio. Então, eu vou te trazer algumas perguntas, né, que nós temos, inclusive, recebido também lá na Associação de Dúvidas, né, dessas empresas. Então, falando de fluxo de caixa, a gente sabe que muitas empresas entraram com fluxo positivo nessa crise, outras entraram com fluxo negativo. E como é que é esse olhar? Como é que elas devem começar a olhar, então, nesse momento, para o fluxo de caixa delas? Qual seria a dica? Por onde começar? Bom, Flávia, inicialmente a gente aconselha que as empresas elas comecem a criar ali uma relação de obrigações, né, que elas terão aí no curto prazo que honrar, né? Então, basicamente a gente começa pensando assim, o que é questões de salários, funcionários, fornecedores, obrigações com o governo, montar uma relação dessas dívidas e aí analisar o caixa que elas têm no momento, possibilidades de entradas que poderão ocorrer também nesse momento e aí começar a montar o seu orçamento para honrar esses caixas, para honrar essas obrigações. A gente tem aconselhado muitas empresas a criarem uma espécie de comitê de crise para administrar essa deficiência de caixa. Então, inicialmente, é montar, colocar no papel mesmo quais são
as obrigações de curtíssimo prazo. Então, nós estamos falando para essas empresas que elas terão obrigações de curtíssimo prazo em abril. Então, quais são as suas obrigações? Aquilo que dá para começar a iniciar uma negociação, porque as empresas terão que desenvolver essa capacidade de negociar, negociar com fornecedores, negociar com prestadores, alongar prazos de pagamento, porque eles também vão receber dos seus clientes esta mesma solicitação. Então, é ideal que eles analisem quais são as despesas que são essenciais e aquelas que podem ser negociáveis, negociadas, postergadas e até suspensas. Uma dica que eu dou e está funcionando muito é a questão de aluguel. Então, aqueles que são bons pagadores de aluguéis e que têm um aluguel elevado podem pedir aos seus administradores de condomínio que suspendam o pagamento desses aluguéis por um tempo. Então, inicialmente, crio um comitê de crise com todos aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente com a gestão da empresa, porque várias dicas importantes podem vir dessas pessoas. Não concentrar somente num grupo pequeno, ou no proprietário, ou nos sócios, e ver aquilo que é de essencial e aquilo que pode ser negociado de imediatamente para poder aliviar esta saída de caixa. Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta do que você comentou, né? Que de renegociação. E você colocou uma coisa muito interessante, porque não é só você renegociar com seus fornecedores, mas provavelmente também os seus clientes vão querer renegociar com você. Então, a palavra de ordem seria flexibilidade, né? Porque você quer que sejam flexíveis que você e que você também tem que ser com os seus clientes. Então, essa seria a palavra de ordem? Assim, as empresas estão recebendo dos seus clientes solicitações de suspensão e até alongamento de prazo. Então, é isso que ela vai levar para os seus fornecedores. Ela vai manter uma boa relação tanto com os clientes quanto com os fornecedores, porque ela vai querer continuar trabalhando com eles após a crise. Então, o ideal é que você receba dos seus clientes solicitação de alongamento de prazo, você também vai aos seus fornecedores e solicita também que seja alongado o prazo ou até suspenso algumas obrigações por um tempo que durar essa crise. Certo, um bom relacionamento, né? Outra questão é a prorrogação, né, do prazo de pagamento dos tributos federais, PIS, COFINS, contribuição previdenciária. Elas também ajudam, né, nesse gerenciamento do fluxo de caixa nesse momento? A suspensão dos tributos é importante porque traz uma segurança jurídica para essas empresas que vão deixar de pagar os tributos com o aval do governo. É muito difícil para uma empresa que é um bom pagador tomar essa decisão, né, de não vou pagar os tributos, porque a gente sabe que causa uma insegurança ali na gestão de caixa no futuro. Infelizmente, algumas empresas vão ter que tomar essa decisão. Nós temos obrigações que ainda não foram suspensas e que vão impactar muito fortemente o caixa. O caso é a contribuição social e o imposto de renda do primeiro trimestre de 2020. Na minha opinião, é uma boa medida, mas poderia ser um pouco mais, né? Eu acho que o governo deveria assim, suspender tributos no momento da crise e suspender tributos no momento pós-crise também. Mas a gente sabe que o governo é muito conservador na hora de tomar essas medidas. Mas é sim uma boa opção. Algumas empresas não aderiram, não sei porquê, mas muitos já aderiram e está causando sim um bom impacto nos caixas das empresas. Nos caixas, né? Já é uma grande ajuda. Muitas empresas, né, como até comentei no começo, estão com fluxo negativo. Essas empresas, elas devem procurar crédito nesse momento? Quer dizer, acessar crédito, o que é uma boa taxa hoje? Como é que é esse processo, né? Porque a gente está vendo bastante coisa aí no noticiário, de taxas reduzidas, de financiamento até de folha de pagamento, né, para algumas empresas que estão dentro de uma faixa aí de faturamento. Como é que é isso, então, Márcio? Sim, aquilo que eu falei no começo, na primeira pergunta, em relação ao comitê, montar um comitê para gerenciar essa crise, é importante também por essa questão, né? Assim, a empresa ela vai precisar entender que ela vai ter dois momentos de crédito. O atual, o momento de crise, né, e o pós-crise, que a gente entende que será o capital de giro.
da empresa, né? Então, ela não vai poder Uhum. simplesmente pensar nesse momento, porque ela pode, de repente, após a crise, não ter condições de tomar crédito e vai ficar sem condições de operar plenamente. Então, a empresa ela vai ter que entender o seguinte: qual é a minha situação de caixa hoje? Eu tenho alguma possibilidade de captar recursos? Tenho algum recebível que eu possa antecipar, que eu possa descontar uma duplicata? Por exemplo, se ele negociar com o cliente, eu consigo pegar essa duplicata que eu negociei com o cliente, descontar e antecipar um recebível, que seria o caixa atual, aquele caixa que a empresa vai usar para obrigações que ela não consegue suspender, né? E depois ela vai pensar no crédito, no capital de giro, né? No mercado, os bancos já estão começando a dar as opções. Você tem com os 3 grandes bancos aqui no Brasil já um crédito para financiamento da folha, tá? Então, é um bom crédito porque ele vem com carência e com taxa de 3,47 ao ano, né? Então, subsidiado, Excelente. né? Excelente juros. Mas ele está voltado para o financiamento da folha de pagamento. Então, precisa procurar esses 3 bancos, Itaú, Bradesco e Santander, e negociar esse tipo de financiamento. A Caixa já está disponibilizando créditos de capital de giro, tá? Com taxas também reduzidas, com prazo de carência e com alongamento de pagamento. Então, as empresas vão ter que procurar isso. O que é uma boa taxa para a empresa hoje? Se a taxa não é subsidiada, como os exemplos que eu dei, é ela manter uma taxa que ela estava exposta ao risco de crédito antes da crise. Entendeu? Então, assim, aquela taxa que ela estava exposta antes da crise ao crédito, ela tem que tentar manter essa taxa no momento de crise. Qualquer coisa que se eleve a isso causa um risco no endividamento, tá? Então, é importante que ela faça essa análise, não saia pegando crédito, olhando simplesmente parcela, essas coisas, mas sim qual é a taxa que eu estou tomando. Taxa boa, se não for subsidiada, é taxa que ela já estava exposta antes da crise. Taxa e prazo também, né, Márcio? Porque Isso eu é muito ouvi importante. um comentário que a taxa de juros ela pode até alejar, mas um prazo errado ou inadequado ele pode matar, né? É isso Sem mesmo? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Se você pode até olhar a taxa de juros, mas se aquele valor, né, aquele tempo não tiver adequado à sua realidade, você talvez não vá conseguir honrar essas obrigações. Honrar. Então, assim, taxa boa, taxa que ela já estava exposta caso ela de crédito antes da crise, caso ela não consiga uma taxa subsidiada, e o prazo maior que ela conseguir alongar essa dívida, sem dúvida é importante. Sem dúvida, melhor. Eu estava ouvindo também um empresário que estava comentando que muita gente tem medo, né, do endividamento, mas que nesse momento o olhar tem que ser para a sobrevivência do negócio, que é isso que importa, porque você não está olhando, você está olhando para o seu negócio e olhando para todo mundo que está envolvido dentro dele, né, os seus funcionários, tem toda uma comunidade envolvida nisso. Então, que às vezes realmente é melhor se endividar para garantir essa sobrevivência. Você concorda com isso? Sim, totalmente. As empresas precisam ter a consciência que praticamente será impossível não se endividar. Elas vão entrar no endividamento. Elas só precisam ter certeza que é um bom endividamento, que é um endividamento que elas consigam, no longo prazo, se adequar, colocar isso no seu fluxo de caixa. Mas a certeza que sim, nós vamos ter aí praticamente uma quantidade enorme de empresas que não estavam endividadas que vão entrar no endividamento, exatamente para preservar o emprego, ter a capacidade ainda de operação. Não vai ter jeito, o endividamento vai entrar no foco e tem que ser discutido sim. Não tem jeito, né? Joia, Márcio. Então, eu acho que como é que a gente pode fazer um resumo de tudo que foi dito aqui hoje, né? A questão do comitê de gestão de crise, quer dizer, o empresário, né, juntar ali com o seu time ali para tomar algumas certas decisões. Eu acho que ouvir tudo isso que está sendo colocado, né, nas redes sociais, então um conteúdo como a gente está fazendo agora, procurar bastante informação, que tem muita coisa, né, surgindo por aí, e muita coisa de qualidade, então vale a pena estar antenado, né, com todas essas notícias. Exatamente. Eu acho que muitas empresas, as pequenas e médias empresas, naturalmente, ela tem um corpo de gestão muito enxuto. Mas ela pode criar isso com, por exemplo, se auxiliando de um consultor que já presta um serviço,
pessoas ligadas à administração interna e pessoas que indiretamente também se envolvem, como contadores, essas coisas, e ali criar um debate entre essas pessoas e começarem a planejar. Tá? Então, assim, eu sempre falo o seguinte, você tem ferramenta, o que você não tem é a visão de trazer essas ferramentas para dentro do seu ambiente. Né? Então, é isso que eles vão precisar fazer. Eu tenho conversado com muitos empresários que têm exatamente caído em histórias e perguntado, mas eu ouvi isso, mas ele quer se adequar aqui, mas não, mas você ouviu isso, mas você não está se enquadrando nisso. Isso é uma falta de exatamente debater este assunto. Então, o comitê, criar um grupo de trabalho que possa te auxiliar antes de você tomar uma decisão é extremamente importante nesse momento. Quer dizer, não existe realmente uma receita de bolo, porque cada empresa tem uma situação diferente, né? Mas eu acho que tudo que você já colocou aqui já são algumas ferramentas para que a empresa possa se guiar nesse momento. Eu queria agradecer demais o seu conhecimento, tudo que você compartilhou aqui com a gente hoje, né? Ratificar que eu sei que a AGS1 Brasil, tanto quanto a ANEFAC, está disponibilizando em suas redes sociais muito material, muita informação, está sendo divulgado nas redes sociais, tanto da AGS1 quanto da ANEFAC, muita coisa de qualidade, para vocês, empresários, poderem ter mais informação e informação confiável. Então, eu queria agora retornar para o Márcio para fazer as suas conclusões. Agradeço a oportunidade, viu, Flávia, de estar aqui esclarecendo aos associados da GS1 e estou à disposição. Muito bem, vocês acabaram de ouvir a conversa de Flávia Ponte, da GS1, com o Márcio Silva, aqui da ANEFAC. E como bem dito, nesta conversa, as ferramentas estão aí, é preciso fazer chegar às mãos dos empresários. A GS1, como colocou aqui, atende um quadro de 58 mil empresas, sendo 80% delas pequenas e médias. Ou seja, estamos falando de um universo de quase 50 mil empresas que podem se beneficiar desta parceria da ANEFAC com a GS1, sempre pensando em cooperação e trazer o melhor para o Brasil e para os empresários brasileiros, certo? Bom, boas reflexões aqui sobre foco no essencial, sobre termos ferramentas. E uma coisa que me chamou a atenção também foi a questão da insegurança que os bons pagadores têm agora, na questão de postergar ou não pagar. Realmente é uma coisa que talvez os bons pagadores nunca pensaram nessa situação, para a gente perceber a dimensão que essa crise tem, de provocar na gente reflexões antes nunca requeridas, né? Como é que o bom pagador nessa situação se vê diante deste dilema? Mas temos que enfrentar. Este é mais um dos desafios. Muito bem, a ANEFAC disponibiliza para você, além do podcast, textos, vídeos, sempre com conteúdo relevante e importante para você. Por isso, visite a ANEFAC, o site anefac.org, e também nos siga nas redes sociais. Estamos presentes no LinkedIn, Facebook e no Instagram. Eu sou Emerson Dias e volto com você no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC. Não se esqueça, compartilhe esse podcast com seus amigos, familiares, colegas de trabalho e a todas aquelas pessoas que você entende precisam ouvir estas informações. Um abraço e até o próximo episódio.